Minha namorada me deixou por um homem rico depois que a família dela disse que eu nunca seria o suficiente. Agora ela está de volta, mas uma frase minha virou o mundo dela de cabeça para baixo. Quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar na oficina do meu tio Mike. Não porque ele quisesse me contratar. Na verdade, ele tentou me convencer a não fazer isso, dizendo que eu deveria focar nos estudos. Mas eu estava cansado de usar roupas usadas e ver minha mãe sempre exausta. Além disso, eu sempre gostei de carros. Passava horas vendo vídeos no YouTube sobre motores e modificações, rabiscando designs em meus cadernos velhos durante as aulas. A oficina do tio Mike não era nada chique, só um lugar comum que fazia um trabalho decente para pessoas decentes. Mas, cara, aquela oficina era a minha Harvard. Todos os dias, depois da escola, eu ia direto para lá varrer o chão, organizar ferramentas, fazer o que precisasse. Os mecânicos mais velhos começaram a me ensinar quando perceberam que eu realmente tinha interesse. Aos 16, eu já fazia troca de óleo de olhos fechados. Aos 17, já ajudava a reconstruir motores. E aí vem a parte interessante. Um dia, apareceu um cara com um Mustang GT todo detonado. Outras oficinas já tinham desistido dele, dizendo que não valia a pena consertar, mas eu vi potencial. Passei 2 semanas ficando até tarde depois do expediente, pesquisando em fóruns, testando várias coisas. Finalmente, consegui fazer ele funcionar melhor do que novo. A notícia se espalhou. Se você tinha um carro de alto desempenho que precisava de um serviço sério, a oficina do tio Mike era o lugar. E eu era o cara para isso. Me formei no ensino médio com notas decentes graças à minha mãe, que vivia me cobrando os deveres de casa, mas faculdade não era uma opção viável. Fui para uma escola técnica e tirei todas as certificações. Foi lá que conheci a Sara. Cara, pensando agora, eu devia ter percebido os sinais de alerta desde o começo. Ela levou o BMW dela na oficina onde eu estava como aprendiz. Nada demais. Só um 328i que o pai dela deu de presente de 20 anos. Pois é, mas ela era diferente das ricas metidas que a gente atendia. Realmente parecia interessada quando expliquei o problema do carro. Não ficou com nojo das minhas mãos sujas de graxa e ainda riu das minhas piadas idiotas sobre carros. Começamos a namorar algumas semanas depois. Olhando para trás, acho que ela me via como uma forma de se rebelar contra a família snob dela. Sabe como é? Menina rica namora o bad boy para irritar os pais. Só que eu nem era bad boy, só um cara da classe trabalhadora que era bom com carros e tinha grandes sonhos. Aqueles primeiros anos foram realmente bons. Ela levava almoço para mim na oficina e ficava lá comigo enquanto eu trabalhava nos projetos. Comecei a fazer trabalhos por fora, guardando cada centavo. Tinha a visão de abrir minha própria oficina. Não uma comum, mas uma garagem de alto padrão, daquelas onde as pessoas levam Ferraris e Lamborghinis para consertar de verdade. Sara parecia apoiar, sempre dizia que acreditava em mim. Mas a família dela, meu Deus, imagine todo o estereótipo de rico snob. Multiplica por 10. O pai dela, um grande figurão do mercado imobiliário, fazia perguntas condescendentes sobre o meu passatempo com carros nos jantares de família. A mãe vivia falando do filho da amiga que estava indo tão bem na faculdade de medicina, ou do marido da prima que tinha acabado de virar sócio de um escritório de advocacia. Mas eu mantinha a calma e focava nos meus objetivos. Aos 24, eu já tinha uma boa reputação na cena automotiva de Detroit. Comecei a pegar clientes de alto nível por indicação e até saí numa revista local por uma restauração customizada que fiz num Shelby GT 500 de 1967. As coisas estavam melhorando. Eu e Sara estávamos juntos há 4 anos. Falávamos em casamento, filhos, tudo isso. Eu estava economizando para comprar um anel. Nada muito chique, mas era dinheiro honesto, ganho com minhas próprias mãos. Tinha todo um plano para pedir ela em casamento assim que conseguisse o empréstimo para abrir minha oficina. Aí tudo desmoronou. Todo ano, a família da Sara fazia uma gala de caridade chique
para alguma fundação do tipo Salve Alguma Coisa. Normalmente, eu arranjava uma desculpa para não ir. Não tem nada mais desconfortável do que estar cercado de filhinhos de papai que acham que trocar o próprio óleo do carro é algo radical e aventureiro. Mas dessa vez, Sarah insistiu. Disse que era importante para a família dela que eu estivesse presente. Primeiro sinal de alerta que eu ignorei. Trabalhei feito um condenado naquela semana para terminar o Porsche GT3 de um cliente a tempo. Até comprei um terno novo, nada de luxo, mas melhor que os trapos da JCPenney que eu costumava usar. Passei 3 horas vendo vídeo no YouTube para aprender a dar o nó Windsor direito. Olhando agora, acho que me esforcei demais, mas eu só queria deixar a Sarah orgulhosa. A gala foi numa mansão ridícula nos arredores da cidade. Tinha fonte na entrada, manobristas, e aquele momento estranho em que reconheci um dos manobristas, o cara já tinha trabalhado com o tio Mike e tinha candelabros de cristal suficientes para cegar um exército. Me senti deslocado assim que entrei, mas tentei bancar o cara tranquilo. Foi quando James Morrison III fez sua grande entrada. Esse babaca chegou com um Porsche GT3 RS novinho em folha, o mesmo modelo que eu tinha passado a semana inteira trabalhando, só que o dele nunca tinha visto poeira na vida. Ele entrou usando o que depois descobri ser um terno de $112 mil. Eu procurei depois, e um relógio de luxo que provavelmente custava mais que minha renda anual. E aquele corte de cabelo típico de riquinho que grita: os advogados do meu pai têm advogados. E aí vem a ironia. A família dele era dona da Morrison Luxury Automobiles, uma rede de concessionárias de carros de luxo em 3 estados, as mesmas que às vezes mandavam para nossa oficina os carros problemáticos que eles não conseguiam consertar. Doeu na alma. A mãe da Sarah praticamente correu para cumprimentá-lo. James, querido, não sabíamos que você viria. Mentira. Depois descobri que tinham convidado ele de propósito. De repente, começaram a empurrar a Sarah para perto dele, garantindo que eles se sentassem juntos no jantar. Durante o jantar, tive que ficar ouvindo o cara se gabando dos novos negócios dele. Tudo bancado pelo papai, claro. Acabamos de adquirir uma nova concessionária em Chicago, ele dizia, girando o vinho como se estivesse num comercial caro. Estamos planejando expandir para o mercado de carros exóticos. A chave é entender a mentalidade do consumidor de luxo. Quase engasguei com aquela porção minúscula de algum prato francês esquisito. Esse cara não saberia o que é consertar um carro de verdade, nem se o motor mordesse a bunda dele de terno. Mas cada vez que ele abria a boca, os pais da Sarah praticamente babavam. O pai dela dizia coisas como: esse é o tipo de pensamento visionário que o setor precisa. Você entende mesmo o lado dos negócios. O tempo todo, percebia Sarah cada vez mais quieta. Normalmente, ela falaria sobre os trabalhos personalizados que eu fazia, sobre o meu plano de abrir minha própria oficina. Mas naquela noite, nada. Só ficou sentada ali, sorrindo e rindo das piadas horríveis do James sobre quem ainda compra carros americanos. Aquilo doeu mais do que qualquer comentário disfarçado sobre minha origem. Depois do jantar, começou o baile. Eu não sou muito de dançar, a não ser que conte a dança da vitória que faço depois de conseguir reconstruir uma transmissão com sucesso, mas eu estava tentando. Aí, o James entrou todo elegante com suas habilidades de dança de salão. Provavelmente aprendeu numa escola chique. A Sarah nem sequer olhou para mim. O resto da noite foi um tormento. Tive que ficar assistindo eles dançando, conversando, rindo. A mãe dela não saía de perto, tirando fotos, fazendo comentários sobre o quão bonito casal eles formavam. Enquanto isso, eu estava no bar afogando minha frustração numa bebida cara que eu nem conseguia apreciar direito. Na volta para casa, a Sarah estava diferente, quietinha. Quando tentei fazer piada dizendo que o James era um estereótipo ambulante, ela não riu como de costume. Ficou na defensiva. Ele é realmente muito inteligente sobre a indústria, disse ela. Talvez você pudesse aprender algo sobre o lado dos negócios com ele. Foi aí que eu soube. Lá no fundo,
Acho que já sabia naquele momento que tínhamos acabado, mas como um idiota, ignorei isso. Continuei me dizendo que ela só estava impressionada com a festa chique, que as coisas voltariam ao normal quando voltássemos à nossa rotina. Nas semanas seguintes, a Sarah começou a se envolver mais com o círculo social da família. De repente, estava ocupada demais para passar tempo na oficina. Sempre tinha algum evento beneficente ou função social para ir. E, de alguma forma, o James estava sempre lá também. Só coincidência, ela dizia. Claro, né? A gota d'água. Descobri que ela estava tendo almoços de negócios com o James para discutir oportunidades de investimento para a minha futura oficina. Aparentemente, ele estava interessado em apoiar talentos locais. Claro, apoiar-me para me tirar do relacionamento. Foi numa terça-feira que minha vida desmoronou. Lembro porque tinha acabado de terminar a reconstrução complexa da transmissão de um Mercedes AMG GT de um cliente. Estava me sentindo bem comigo mesmo, com graxa nas mãos, mas um bom dinheiro no bolso. Dia típico para comemorar com uma cerveja com os caras da oficina. Então, a Sarah manda uma mensagem. Podemos conversar? Vou passar na sua casa depois do trabalho. Quem já recebeu essa mensagem sabe exatamente o que significa, mas eu, idiota, achei que talvez ela quisesse pedir desculpas por estar distante. Corri para casa, tomei o banho mais rápido da minha vida, até arrumei meu pequeno apartamento acima da oficina. Não era muito, mas era meu, pago com trabalho honesto e muitas horas. Ela apareceu parecendo que saiu de uma revista. Tudo designer, cabelo perfeito, nenhum fio fora do lugar. Enquanto isso, minhas mãos ainda tinham óleo de motor embaixo das unhas que não saía. Não importava o quanto eu esfregasse. O contraste naquele dia foi forte. Eu acho que precisamos dar um tempo, ela começou. Aquele clichê clássico, né? Mas aí veio a bomba. Tenho pensado muito sobre meu futuro. Eu fiquei ali sentado no meu sofá, gasto, enquanto ela soltava seu discurso óbvio e ensaiado. Como ela precisava de estabilidade. Como estava numa fase da vida em que precisava pensar seriamente no futuro. Como a família dela a fez perceber algumas coisas. Aí veio o golpe final. Ela teve a coragem de dizer isso. James me ajudou a entender o que eu realmente quero na vida. Alguém estabelecido, que possa oferecer o estilo de vida a que estou acostumada. Sabe o que foi? Eu nem fiquei bravo. Não gritei, nem joguei nada. Só fiquei ali, sentindo como se alguém tivesse arrancado meu coração pela garganta. 4 anos de memórias passando pela minha cabeça. Todas as noites que ela passou na oficina comigo. Todos os planos que fizemos. Todo o tempo que ela disse acreditar nos meus sonhos. E a oficina? Perguntei. E tudo que planejamos? Ela revirou os olhos. Revirou os olhos. Seja realista. Você sabe quanto capital é preciso para competir com oficinas de luxo já estabelecidas? James disse. Eu a interrompi. James, o cara que nunca trocou o próprio óleo, é dele que você está aceitando conselhos de negócios agora. Ela me olhou como se eu fosse um garoto que não entende como o mundo real funciona. É disso que estou falando. Você está tão focado no lado técnico que não entende a realidade do negócio. James tem conexões. Ele entende o mercado de luxo. Eu me levantei. Algo dentro de mim quebrou. Sai daqui. O quê? Sai do meu apartamento. Leva suas bolsas de grife, sua realidade de negócios, seu James e sai. Ela ficou chocada, provavelmente esperando que eu implorasse, prometesse mudar, implorasse por outra chance. Em vez disso, caminhei até a porta e segurei para ela sair. Ela foi embora sem dizer mais nada. 2 dias depois, ela estava toda nas redes sociais. Fotos dela com James, num restaurante no topo de um prédio. O braço dele em volta da cintura dela, parecendo que estavam filmando um comercial de problemas de gente rica. Legenda. Às vezes a vida te leva exatamente para onde você deve estar. A pior parte? Os comentários. Todos os amigos ricos dela dizendo coisas como: Nossa, finalmente vocês são perfeitos juntos. E isso é o que você merece, garota.
como se todo o nosso relacionamento fosse só uma fase vergonhosa que ela passou. Aí veio a tempestade real. Lembra do Mercedes que eu tinha acabado de consertar? O dono ligou no dia seguinte, dizendo que a transmissão estava dando problema de novo. Eu estava tão abalado com o término que devo ter perdido alguma coisa na remontagem. Tive que arcar com o custo do conserto. Lá se foi o dinheiro que eu tinha tanto orgulho. Mas erros vieram depois. Comecei a beber demais, a chegar atrasado no trabalho, a perder o foco nos serviços. O tio Mike tentou falar comigo, mas eu não queria ouvir. Os clientes começaram a ir para outras oficinas. Minha poupança para essa oficina acabou rápido entre trabalhos perdidos e tentativas de afogar as lembranças da Sara. Perdi mais 3 trabalhos grandes em 2 semanas. A notícia corre rápido no mundo dos carros de luxo. Um erro e sua reputação cai. 2 erros e as pessoas procuram outro lugar. O tio Mike tentou ajudar. Ele é um cara bom, me dava chances mesmo quando eu chegava atrasado, de ressaca, ou os dois. Mas depois que risquei um Camaro 1969, restaurado de um cliente, porque estava bêbado demais para perceber uma chave inglesa solta na bancada, ele teve que decidir. Me chamou para o lado numa sexta-feira à tarde, com a dor estampada no rosto. Escuta, garoto, eu te amo como um filho, mas não posso deixar você trabalhar em carros assim. Você vai se machucar ou machucar alguém. Tire um tempo, organize a cabeça. Naquela noite, bebi até não sentir mais nada. Acordei no chão do banheiro com 3 chamadas perdidas do meu senhorio. Descobri que estava 2 meses atrasado no aluguel do meu apartamento acima da oficina. Eu estava tão ferrado que nem percebi as notificações de atraso acumulando. O pior de tudo, minha conta poupança estava quase vazia. 4 anos economizando cada centavo para minha loja dos sonhos sumiram em menos de 2 meses de autodestruição entre os trabalhos mal feitos que eu fiz. Para piorar, a bebida e tentar manter as aparências nos poucos encontros que eu tinha como se isso fosse ajudar. Eu tinha queimado quase tudo. Tive que voltar a morar com minha mãe aos 26 anos. Ela não falou nada quando eu apareci na porta dela com 2 bolsas de viagem e uma caixa de ferramentas. Só me abraçou e disse que o jantar estaria pronto em 1 hora, mas eu a vi chorando na cozinha mais tarde naquela noite. Isso me destruiu. Saber que eu estava fazendo minha mãe chorar depois de tudo que ela sacrificou para me criar direito. Comecei a aceitar qualquer trabalho que encontrava. Trabalhei na AutoZone durante o dia, entregava pizzas à noite. Mas o pior, tive que aceitar um trabalho como manobrista naquele steakhouse chique no centro, o mesmo tipo de lugar que eu costumava sonhar em levar a Sara quando eu chegasse lá. Então aconteceu, o momento que realmente me quebrou. Eu estava lá, com meu uniforme de manobrista, calças baratas de poliéster e um colete vermelho que me fazia parecer um duende de Natal rejeitado, quando aparece esse Porsche GT3 RS familiar, naquele tom específico de azul tubarão que ainda assombra meus sonhos. Sai James, parecendo um modelo da GQ, e depois Sara, vestindo aquele vestido vermelho que provavelmente custou mais que meu carro, tudo de marca de grife. A pulseira de tênis que James postou no Instagram que ele deu para ela. Sim, eu ainda pateticamente checava as redes sociais deles. Ela me viu. Eu sei que ela me viu. Mas ela passou direto por mim como se eu fosse invisível. Só me entregou a bolsa dela com aquele sorriso treinado que se dá para ajuda. James, porém, realmente me reconheceu. Ele fez uma pequena cara de lado, tirou a carteira. Cuide bem disso, ele disse, me entregando uma nota de $100. Eu sei que as coisas têm sido difíceis para você ultimamente. Queria enfiar aquela nota goela abaixo dele. Queria dizer que eu já sabia mais sobre carros do que ele jamais saberia. Queria apontar que o dinheiro do papai não faz de você um homem. Mas sabe o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro porque precisava. Porque o ar-condicionado da minha mãe estava quebrado e ela não deixava eu pagar para consertar. Mas eu sabia que aqueles $100 dariam para comprar as peças que eu precisava. Naquela noite, depois do meu turno, sentei no meu carro.
O mesmo Mustang que eu tinha orgulho de ter montado do zero, agora mostrando a idade e o abandono. Peguei o celular, olhei o Instagram da Sara. Lá estavam eles no mesmo restaurante onde eu tinha acabado de trabalhar como manobrista. Casal perfeito, vida perfeita, tudo perfeito. 30 quilos de peso da depressão no meu corpo. Uniforme barato fedendo a carro dos outros. Aquela nota de US$ 100 queimando no bolso. Esse foi meu fundo do poço. Mas tem uma coisa sobre chegar ao fundo do poço. Quando você está lá, não tem mais nada a perder. Dirigi para casa naquela noite. Passei direto pela minha mãe assistindo aos programas dela até tarde e entrei no meu antigo quarto, que ainda tinha meus troféus do ensino médio na parede. Fiquei lá me olhando no espelho por horas, parecia. O cara que me olhava de volta, eu não reconhecia mais. Não fazia barba há semanas, olheiras profundas, parecia um estranho usando meu rosto. Foi aí que tomei a decisão com D maiúsculo, porque às vezes você tem que se quebrar completamente antes de poder se reconstruir, e reconstruir era exatamente o que eu ia fazer. Aquela nota de US$ 100 que James me deu mudou tudo, mas não do jeito que ele imaginava. Na manhã, depois do episódio do manobrista, acordei às 4 da manhã. Algo dentro de mim estava diferente. Fui ao banheiro, peguei a balança digital antiga da minha mãe e encarei a realidade. Exodus quilogrão. Eu tinha colocado 21 quilos de pura depressão em poucos meses. Peguei o celular, deletei todos os apps de entrega, deixei de seguir Sara e James em tudo e baixei um app de contagem de calorias. Então, fiz algo que não fazia desde o futebol do ensino médio. Calcei meus tênis de corrida antigos e saí para correr. Aguentei exatamente 6 minutos antes de achar que meus pulmões iam explodir. Mas tem uma coisa sobre o fundo do poço. Você só tem tempo. Sem namorada, sem vida social para manter, sem reputação para proteger, só horas e horas para reconstruir a si mesmo. Então, fiz um plano de verdade. Não aquele negócio de promessa de ano novo. 4h30 da manhã, acordar, shake de proteína, aprendi sobre nutrição no YouTube. 5 da manhã, academia. 7 da manhã, turno na AutoZone. 16 horas, trabalho de manobrista. 23 horas, estudar negócios e marketing, até não aguentar mais manter os olhos abertos. Repetir isso todo santo dia. O primeiro mês foi um inferno. Meu corpo doía o tempo todo. Morar com minha mãe aos 26 parecia a maior derrota da minha vida. O trabalho de manobrista era um lembrete constante de tudo que eu tinha perdido. Mas eu continuava olhando para aquela nota de US$ 100 na parede. Continuava pensando na cara de lado do James. Use aquela raiva, aquela humilhação como combustível. No terceiro mês, as coisas começaram a mudar. Eu tinha perdido 11 quilos. Comecei a ver definição muscular de novo. Os clientes fixos da AutoZone começaram a perguntar o que eu estava fazendo de diferente, mas a maior mudança estava acontecendo na minha cabeça. Veja, trabalhar na AutoZone tinha um benefício inesperado. Eu podia conversar com todo tipo de cara de carro em Detroit, desde pai suburbano, mexendo em seus projetos de fim de semana, até colecionadores sérios cuidando dos seus clássicos. Comecei a notar padrões no que eles reclamavam, nos serviços que não conseguiam achar, no que eles desejavam que existisse. Os caras de luxo, especialmente, reclamavam dos preços abusivos das concessionárias, tipo a da família do James, e como eles estragavam os serviços mais complicados. Quanto mais eu ouvia, mais via uma lacuna no mercado. Esses caras queriam alguém que entendesse tanto de mecânica quanto do mercado de luxo. Lembra daquele galpão que eu mencionei antes? Eu encontrei durante um turno de manobrista, um prédio enorme e abandonado em Corktown, bem entre os subúrbios ricos e o centro. O antigo dono faliu na pandemia. O lugar estava um caos. Janelas quebradas, grafite por todo lado, provavelmente moradores duvidosos nos cantos. Mas, meu Deus, a estrutura era perfeita. Teto alto, ótima localização, portas enormes que cabiam qualquer veículo. Durante meus intervalos, eu sentava no meu carro, em frente àquele prédio, fazendo contas,
rabiscando layouts, planejando. O preço pedido estava fora do meu alcance, $400.000. Mas eu não conseguia parar de pensar nisso. Então, veio a virada. Uma noite, eu estava manobrando carros e chega um Rolls-Royce Phantom todo maltratado. Sim, isso existe. O dono, um empresário velho de Detroit, o Sr. Thompson, diz que o carro estava fazendo um barulho estranho. Ele tinha reclamado em 3 concessionárias diferentes, gastado milhares, e o problema continuava. Eu ouvi o barulho e imediatamente soube o que era. Um problema clássico na suspensão a ar desses modelos. Disse meu diagnóstico para ele. Ele estava cético, mas desesperado. Disse que eu podia olhar depois do meu turno, se quisesse. Passei 2 horas naquele estacionamento consertando o carro dele com ferramentas básicas que eu tinha no porta-malas. Quando terminei, ele ficou chocado. Começou a perguntar sobre meu passado, meus planos. Contei tudo sobre o galpão que eu queria comprar, minha visão de uma garagem de luxo diferente, como o mercado atual não atendia caras como ele. Devemos ter conversado por mais 1 hora. No dia seguinte, ele ligou, querendo se encontrar no escritório dele. Eu apareci com minhas melhores roupas, o que já não era muita coisa naquela época, com as mãos ainda manchadas de óleo de motor, mesmo depois de esfregá-las até ficarem machucadas. Ele tinha uma proposta. Ajudaria a garantir o empréstimo para o galpão, mais $200.000 para reformas e equipamentos. Em troca, ele queria 25% do negócio e prioridade no serviço para de coleção de carros dele. Mas tinha um porém. Eu teria 3 meses para provar que conseguiria administrar o negócio. Tinha que criar um plano de negócios completo, estratégia de marketing, tudo. E precisava recuperar meu status na comunidade de carros de luxo. Sem pressão, né? Sabe o que eu fiz? Peguei todos os cursos gratuitos de negócios que conseguia encontrar online. Passei meu turno de manobrista estudando os clientes de alto padrão, como eles falavam, o que valorizavam, o que os fazia confiar em um negócio. Usei minhas conexões da AutoZone para começar a reconstruir minha reputação na comunidade automotiva. Pedi favores para todos os mecânicos que já tinha ajudado. Perdi mais 9 quilos. Comecei a me vestir melhor. Nada chique, mais profissional, roupas limpas e passadas, até para o trabalho de manobrista. Mudei minha forma de falar, como me portava, não fingindo ser algo que não era, mas me tornando a melhor versão de mim mesmo. 3 meses depois, entrei no escritório do Sr. Thompson, um homem diferente. Fisicamente, mentalmente, profissionalmente, tudo havia mudado. Bati na mesa um plano de negócios de 100 páginas que tinha reescrito 12 vezes. Tinha 5 donos de carros de luxo prontos para assinar contratos de manutenção. Um plano completo para essa reforma do galpão. Ele leu tudo, me olhou por um longo momento e então abriu a gaveta da mesa e puxou um jogo de chaves. As chaves do galpão. Ele já tinha comprado o lugar. Disse que soube na segunda semana que eu ia conseguir. Só queria ver até onde eu iria me esforçar. Naquela noite, parado na minha futura oficina, coberta de poeira e teias de aranha, finalmente tirei aquela nota de $100 da parede. Não porque eu tivesse superado aquilo, mas porque precisava de espaço para a licença de construção que iria mudar tudo. Reformar aquele galpão foi como trazer um carro morto de volta à vida. Você tem que tirar tudo até o metal nu antes de reconstruir direito. No primeiro dia, como dono, encontrei 3 moradores de rua vivendo no escritório do canto e pombos suficientes para montar uma equipe de corrida. O telhado vazava em 17 lugares diferentes. O piso de concreto estava mais rachado que a bússola moral da minha ex. Mas, cara, tem algo terapêutico em destruir para reconstruir melhor. Passei 2 semanas só demolindo paredes internas e limpando décadas de lixo industrial. O Sr. Thompson achou loucura eu fazer a demolição sozinho, mas eu precisava disso. Precisava sentir cada pedaço daquele lugar se transformar nas minhas mãos. Lembra do plano de negócios que mencionei? Ele previa 3 meses de reforma antes de abrir. Fizemos em 7 semanas. Estou falando de dias de 18 horas, dormindo num colchão improvisado na futura sala de clientes,
comendo só barras de proteína e café de posto. Minha mãe me trazia roupas limpas e comida de verdade, dizendo que eu estava trabalhando demais. Mas ela não entendia que isso não era trabalho, era redenção. O piso acabou custando quase US$ 50.000 para ser feito direito. Revestimento especial de epóxi que aguenta desde derramamentos de óleo até marcas de pneus de Bugatti. Os elevadores, mais US$ 100.000 para os bons equipamentos. Nada daquelas porcarias hidráulicas que quebram todo mês. Cada dólar gasto era um investimento para provar que eles estavam errados. O dia da inauguração foi simples, sem cerimônia, sem corte de fita. Abri as portas às 7 da manhã, numa terça-feira. Tinha exatamente 5 compromissos marcados, todos conexões do Sr. Thompson. Às 8 da manhã, tive meu primeiro teste real. Um Rolls-Royce Cullinan chegou. O dono reclamava de um barulho estranho na suspensão. Outras oficinas tinham orçado US$ 115.000 para trocar o sistema completo. Eu levei 2 horas para diagnosticar e consertar um atuador solto que custou US$ 300 em peças. A cara dele, quando entreguei a conta, não tem preço. Ele ligou para 3 amigos antes de sair do estacionamento. Foi aí que as coisas começaram a acontecer. A notícia se espalhou pela comunidade de carros de luxo como fogo em mato seco. Essa nova oficina em Corktown, o cara que a administra realmente sabe o que faz. Não engana ninguém. Preços justos por trabalho de qualidade. Na terceira semana, estávamos lotados. Com 2 semanas de espera, contratei meus primeiros 2 mecânicos, ambos conhecidos dos tempos de oficina do meu tio Mike, que queriam entrar no mercado de luxo. Treinei eles pessoalmente, garantindo que entendessem meus padrões. Nada de cortar caminho, nem cobrar a mais só porque o cliente tem dinheiro. Então, veio o divisor de águas. Lembra daquela restauração de Ferrari que mencionei lá no começo? O dono era uma grande figura no mundo dos carros clássicos. Ele trouxe seu Ferrari 250 GTE 1962. A oficina anterior tinha estragado a reconstrução do motor. Queriam mais US$ 40.000 para consertar os erros deles. Passei uma semana reconstruindo o motor sozinho, ficando acordado até às 3 da manhã, estudando os manuais originais da Ferrari. Quando dei a partida pela primeira vez, aquele V12, cantando como se tivesse acabado de sair de Maranello, cara, eu até chorei. O dono ficou tão feliz que nos colocou na newsletter do clube de carros dele. Logo começamos a receber ligações de colecionadores do país inteiro. 6 meses depois, tive que contratar mais 3 mecânicos. Construímos a reputação de ser a oficina que resolve os problemas impossíveis, aqueles que outras oficinas, incluindo certas concessionárias, não conseguiam resolver. Comecei a receber ligações de donos de carros exóticos, cansados de lidar com concessionárias. Aqui é que a coisa fica boa. Notei um padrão. Muitas reclamações sobre a Morrison Luxury Automobiles, a cadeia do pai do James. O departamento de serviços estava caindo de qualidade, cobrando preços absurdos por trabalhos básicos e estragando trabalhos complexos. Por quê? Porque James convenceu o velho a cortar custos com o treinamento dos técnicos, achando que os ricos pagariam o que fosse de qualquer jeito. 1 ano depois, tínhamos uma lista de espera de 3 meses. Eu já tinha que recusar carros comuns para focar em exóticos e clássicos. Eu expandi para o prédio ao lado, dobrei nosso espaço de trabalho, instalei um sistema especializado de diagnóstico Ferrari que custou mais do que minha primeira casa teria custado. Então, um dia, esse familiar Porsche GT3 RS apareceu lá fora. Não para serviço, só estava estacionado enquanto o dono ia na nova cafeteria do outro lado da rua. A pintura azul tubarão estava um pouco opaca agora. Os discos de freio mostravam muito desgaste. Eu podia ouvir pelo barulho que precisava urgentemente de uma limpeza de carbono, mas o dono ainda não tinha descoberto quem eu era. Veja, eu tinha me mantido bem discreto, sem presença nas redes sociais, sem publicidade, tudo era boca a boca. Revistas locais de negócios tinham feito algumas matérias sobre a oficina,
mas eu sempre recusava fotos. Não era sobre mim, era sobre o trabalho. Mas agora, vendo aquele Porsche ali, sabendo o que estava por vir, cara, a Karma estava prestes a cobrar suas dívidas. Lembra daquele Porsche GT3 RS cansado que mencionei? 2 semanas depois de vê-lo fora da minha oficina, ele finalmente apareceu como cliente, não com o James dirigindo. Ele tinha enviado um dos funcionários da concessionária. Aparentemente, o carro estava funcionando mal e eles não conseguiam descobrir o motivo. O funcionário me entregou as chaves, sem saber quem eu era. Fiz uma inspeção completa enquanto ele esperava. O carro estava uma bagunça. Acúmulo de carbono, pastilhas de freio gastas, fluido de transmissão que provavelmente não tinha sido trocado desde que saiu da fábrica. Sinais clássicos de um dono que se importa mais com a marca do que com a máquina. Escrevi um orçamento completo e entreguei para o funcionário. O total dava cerca de $18.000 em serviços necessários. O funcionário ligou para o James ali mesmo no meu escritório. Eu podia ouvir o James pelo telefone. Isso é um absurdo. Nosso departamento de serviço disse que só precisava de uma revisão. Fez meu dia quando o funcionário respondeu: Senhor, você me pediu para levar ao melhor serviço de Detroit. Este é esse serviço. James apareceu 1 hora depois, provavelmente esperando usar sua influência. Ele entrou no meu escritório sem me reconhecer no começo. Eu tinha mudado muito em 3 anos, ganhei 13 quilos de músculo, deixei a barba bem cuidada, usando um terno sob medida em vez do macacão de mecânico. O momento em que ele me reconheceu foi ouro puro. O rosto dele passou por uns 5 sentimentos diferentes em 3 segundos. Choque, descrença, raiva, medo e finalmente respeito, porque ele sabia. Um olhar ao redor da minha oficina dizia tudo o que ele precisava saber. 6 carros de luxo sendo reparados, 3 certificados Ferrari na parede e uma lista de espera tão grande que tivemos que parar de aceitar novos clientes. Como você fez isso? Ele começou a perguntar. Trabalho duro. Eu o interrompi. Algo que o dinheiro do papai não compra. Ele tentou salvar a cara, começou a falar sobre como deveríamos colaborar. A rede de concessionárias dele estava com dificuldades. Acontece que economizar no serviço não foi uma boa estratégia a longo prazo, mas eu não estava interessado em ajudar o cara que tirou tudo de mim. Seu carro estará pronto em 2 semanas, eu disse. Condições de pagamento padrão, 50% adiantado. A melhor parte, ele pagou. Na verdade, não tinha escolha. A reputação dele estava em jogo e a concessionária não conseguia consertar o carro direito. Mas isso foi só o aperitivo. O prato principal veio cerca de 1 mês depois, quando recebi um e-mail interessante. A Morrison Luxury Automobiles estava querendo vender algumas de suas unidades. A reputação do departamento de serviço deles tinha despencado tanto que estavam perdendo milhões. Clientes de alto padrão estavam saindo em massa, muitos deles vindo para nós. Lembra do senhor Thompson, meu mentor e investidor? Acontece que ele faz parte do conselho de vários bancos que detinham os empréstimos comerciais da família Morrison. Uma ligação dele, e de repente, esses empréstimos começaram a ser revistos de perto. A cereja do bolo, Sarah apareceu na minha oficina sem avisar uma tarde. Ela parecia diferente. As roupas de grife tinham sumido, substituídas por roupas comuns de loja. Aquela aparência perfeita de garota rica tinha desaparecido. Acontece que os problemas financeiros da família do James chegaram em casa. Sem mais cartões de crédito ilimitados, sem mais compras de luxo. Eu cometi um erro, ela disse, em pé no meu escritório, o mesmo escritório onde eu já sonhei em construir algo grande. Eu nunca deveria ter saído. Você era a coisa real e eu era cega demais para ver. Nesse momento, Emma entrou. Minha namorada de 2 anos, ex-piloto profissional de corridas que agora dirige sua própria empresa de fabricação de peças de desempenho.
Ela é tudo que Sara fingia ser: inteligente, determinada, genuína. A expressão no rosto de Sara quando Emma me cumprimentou com um beijo foi melhor do que qualquer vingança que eu pudesse planejar. O erro não foi sair. Eu disse para Sara: o erro foi pensar que eu precisava de você para ter sucesso. Hoje, minha oficina é o lugar de referência para carros exóticos no meio-oeste. Temos uma lista de espera de 6 meses, 3 unidades e uma reputação de excelência que dinheiro nenhum compra. A família do James teve que vender a maioria de suas concessionárias. Karma é uma fera quando você constrói seu sucesso na areia. A última vez que soube, ele estava trabalhando como vendedor de carros usados em Ohio. Sarah, ela ainda está com ele, mas não por escolha. Acontece que quando você constrói toda da sua vida em cima do dinheiro de outra pessoa, é difícil sair quando esse dinheiro desaparece. O Instagram dela hoje é cheio daquelas postagens de abençoada com o que importa. Você sabe, aquelas que as pessoas fazem quando estão tentando se convencer de que são felizes. Eu acabei de assinar um contrato para abrir mais 2 unidades. Emma e eu vamos nos casar na próxima primavera, fazendo a cerimônia no primeiro galpão que reformei. O Sr. Thompson vai ser meu padrinho. Aqueles US$ 100 que o James me deu quando eu era manobrista está emoldurado no meu escritório, bem ao lado do prêmio de empreendedor do ano passado. Às vezes, eu penso naquela noite como manobrista, vendo eles entrarem naquele restaurante como se fossem donos do mundo. Tudo que construí desde então não é sobre vingança, é sobre provar que o sucesso real vem da paixão genuína, trabalho duro e nunca deixar alguém definir seu valor. O império que construí não foi feito com conexões familiares ou fundos fiduciários, foi feito com nós ralados, noites viradas e amor verdadeiro pelo que faço. E isso ninguém jamais poderá tirar.